Livre-se de uma vontade controlada por demônios. Isso mesmo. Livre-se de uma vontade controlada por demônios. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Essa oração foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Nesta hora eu quero falar com vocês, com todos vocês, de um assunto importante. Livre-se de uma vontade controlada por demônios. Sabe, irmãos, uma das maiores dádivas que o homem tem é o livre-arbítrio. A liberdade de decidir, de escolher, é dada a todos. O Senhor não força a nossa obediência a Ele nunca, Ele não vai forçar. Ele nos dá a opção de nos humilharmos e nos submetermos à vontade dEle, não é verdade? O diabo, por outro lado, tenta dominar e controlar a vontade, a nossa vontade, para os seus próprios meios malignos, propósitos malignos. Bom, eu estou aqui e nós vamos falar sobre isso, esse assunto muito importante. A nossa vontade não pode estar sobre a vontade de Satanás. O diabo trabalha noite e dia, tentando controlar nossas vontades, tentando controlar como alguém pega um controle remoto e controla um brinquedinho. Assim ele tem tentado controlar nossas vidas. E quando ele consegue, a destruição é terrível. É algo realmente muito desastroso que nós devemos evitar. Agora, veja bem, se por um lado Deus não vai nos forçar a obediência, por outro lado, o diabo tenta dominar e controlar nossa vontade para os seus propósitos malignos. Quando você se vê incapacitado de submeter a sua vontade a Deus, é porque está sendo controlado por poder das trevas. Esse aqui é um ponto importante. Se você não consegue se submeter à vontade de Deus, isso é indício de que a sua vontade está sendo controlada por espíritos malignos. Mas o que isso inclui? Isso inclui tudo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E Jesus disse que muitos naquele dia vão chegar para ele. Fez isso, fez aquilo, mas fez sob qual vontade? Você fez porque era a sua vontade ou fez porque era a vontade de Deus? Aí que está a questão. Então, sua vontade precisa ser libertada para seguir a vontade de Deus. Se a sua vontade não for liberta para seguir a vontade de Deus, você nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus. Está aí o grande problema. E se você não faz a vontade de Deus, como é que você vai chegar no céu? Se você não é humilde o suficiente para se sujeitar à vontade de Deus, como é que você vai chegar no céu? Eu te pergunto agora. Você tem feito a vontade de Deus ou a sua vontade? Qual é a vontade que está predominando na sua vida? A de Deus? Ah, pastor, estou fazendo a vontade de Deus. Será? Você tem que ter certeza disso. Então, sua vontade precisa ser libertada da vontade de Satanás para que você possa fazer a vontade de Deus. Agora, escute bem uma coisa. Espíritos que invadem e controlam a vontade inclui quais os espíritos que vêm para tentar controlar a nossa vontade para a gente não fazer a vontade de Deus. Vou falar aqui alguns espíritos. Vontade, esse espírito, vamos começar aqui do início. Inclui obstinação, é um espírito. Esse espírito trabalha para controlar a sua vontade, para controlar nossas vontades. Outro espírito que trabalha para controlar nossa vontade, que invadem e tentam controlar, é a vontade própria. Esse aqui é o principal. Vontade própria. Esse espírito se instala na vida da pessoa e ela só quer fazer o que ela quer. Ela não faz nada para ninguém, não faz a vontade dela. Seja feita a minha vontade. É assim que funciona. É a vontade própria. Outro espírito que está muito em evidência é o insubmissão. A pessoa não consegue ser submissa. Não consegue ser submisso no emprego, não consegue ser submissa em casa. Se é filho, não submete aos pais. Se é esposa, não submete ao marido. Se é uma serva, não submete à sua liderança.
insubmissão. Esse espírito está em alta, agindo na vida de muitas pessoas, e você tem que se certificar se ele não está aí. Um outro espírito que trabalha muito forte nessa área da vontade é o rebelião. Esse espírito é terrível, ele entra e se rebela mesmo, não vou obedecer, não vou ceder, não se submete a nada e a ninguém, não submete à autoridade. Esse é o espírito que leva as pessoas à destruição total. Outro espírito é o orgulho. O orgulho também é um espírito que entra nessa briga porque ele quer que todo mundo submete a ele, mas ele não submete a ninguém. O orgulho. Desobediência também é um espírito que trabalha, tá? Faz os filhos desobedecer os pais, aí já entra o rebelião. E depois aí começa a vir a sequência de espírito, irmãos. Isso é muito sério. Isso aqui isso mostra no dia a dia, a palavra de Deus mostra isso, não é verdade? Então, o orgulho, a desobediência, a lascívia e feitiçaria. A lascívia, que age na vontade das pessoas. Esses espíritos são terríveis, tá? Aí você diz assim, pastor, mas onde está na Bíblia? Vem cá, o demônio que agiu para destruir Eva e Adão, qual foi o espírito? Não foi vontade própria? Não, Deus não é da vontade de Deus que eu como aquele fruto, mas é da minha vontade, eu vou lá e como. Os demônios atuaram ali, e em Gênesis capítulo 3, destruiu Adão e Eva, né? Acabou com a vontade de Deus na vida deles. Se você ver também o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver Caim. Caim não quis fazer a vontade de Deus, ele sabia como deveria ofertar, quando e o que ofertar, ele foi lá e pegou qualquer coisa lá no campo e trouxe para Deus, e Deus não aceita qualquer coisa. Não é assim que funciona. Ou é a vontade de Deus ou não é nada. Para onde foi Caim? Caim se perdeu. Agora e o Ló? Quando foi no capítulo Gênesis, capítulo 13, que estava lá a briga entre os pastores de Abraão e de Ló, né, por pastos, por seus rebanhos, visto que haviam crescido bastante. Resultado, Abraão disse, olha, não convém, a gente é família, não vamos ficar brigando. E disse, olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o que ele fez? Ele se reuniu com seu grupo de pastores e chegaram à conclusão que as pastagens que dava em Sodoma e Gomorra eram mais bonitas. Ele foi traído pelos seus olhos, fez o quê? Foi pela vontade própria, eu vou por aqui, não quis nem saber avaliar a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Qual que era o desejo de Deus para ele? Resultado, foi para as regiões de Sodoma e Gomorra e acabou quase que se perdendo por lá por causa da vontade própria. Agora, e Judas? Judas foi obstinação. Judas não quis obedecer Jesus, não quis se entregar a Jesus de verdade, seguiu fazendo firme suas vontades e se perdeu, meu irmão, se perdeu. Quantos não estão precisando ouvir essa mensagem, não é verdade? Esses espíritos aí, que estão aí agindo na vida das pessoas, esses demônios que fazem as pessoas viver essa vida, né? Obstinação, vontade própria, insubmissão, rebelião, orgulho, desobediência, lascívia e feitiçaria. E por aí vai. Mas vai que agora nós vamos orar para que você fique livre de qualquer um desses espíritos, para que você então possa orar como Jesus, né? Que a oração de Jesus lá no capítulo 22, 42 foi: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi o que aconteceu. Jesus submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Vamos orar então agora? Pai, no nome de Jesus, você pode orar junto comigo e repetir as palavras quantas vezes você quiser. Você ore até você ter certeza de que nenhum espírito desse ficou na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu me liberto de todo controle, dominação e manipulação de Satanás, dos demônios dele e de outras pessoas, Senhor. Liberto a minha vontade de toda lascívia, de toda rebelião, de toda obstinação, de todo orgulho, de toda vontade própria, do egoísmo e de espíritos insubmissos que bloqueiam e atrapalham a minha vontade. Quebro grilhões e me liberto de
todas as cadeias em volta da minha vontade e submeto a minha vontade à vontade de Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, seja quebrado todas essas cadeias e eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tá aí, meus irmãos. Uma oração simples, mas objetiva, que vai no foco do problema, a trabalhar contra essas obras do diabo, tem que ser quebrado. De tempo em tempo, essas orações têm que ser feitas, porque o diabo vai criando raízes, vai se instalando, e quando a gente pensa que não, a gente não consegue nem sair mais do buraco que ele tentou nos colocar. Amém, queridos? Então tá aí. Se livre-se de uma vontade controlada por Satanás. Você não pode deixar que Satanás controle a sua vontade, tá bom? Fica aí o meu pedido, envie, olha quantas pessoas precisam ouvir isso, hein, meus irmãos? Quantas pessoas? Envie para o máximo de pessoas que você puder, deixe o seu like também. Se você estava atrapalhado com algum desses espíritos controlando a sua vida, ou tem sentido isso, coloca nos comentários lá e eu vou te responder e vou estar te ajudando, tá bom? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajuda a fortalecer o canal e chegar a mais pessoas. Nos próximas mensagens, eu vou estar aqui falando para se livrar da perversão sexual. Isso mesmo, se livrar da perversão sexual que está na Bíblia, não precisa se livrar. Também vou estar falando uma mensagem mais para frente um pouquinho, vou estar falando de se livrar da herança do mal, muito forte também essas duas mensagens, se livrar dessa perversão sexual e se livrar da herança do mal. Serão nossos próximos assuntos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fique com Deus, não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Encontro vocês na próxima mensagem. Um forte abraço e Deus abençoe a vocês.